Shalom, shalom, seja super bem-vindo a mais um Oração Judaica da Manhã. E a mensagem, a reflexão de hoje é a seguinte: ainda que o justo caia 7 vezes, ele se levantará. Como é que você está nesse momento? Você está caído? Você está se levantando? Você já se levantou? Ou você está caído e nem está pensando em se levantar? Já desistiu de tudo? Então, essa mensagem é para você. Qual de nós nunca passou por um período na vida em que a gente pensou em ficar prostrado, caído, desistir de tudo? Mas após essa hesitação momentânea, logo em seguida a gente quis se levantar. E o Criador é fiel, ele nos ajuda a ficarmos de pé. Vamos agora para o livro de Mishlei, Provérbios, da onde nós extraímos essa mensagem de hoje. Vamos lá. Provérbios 24:16. Vamos ler primeiro no hebraico e depois a gente vai estar vendo a melhor tradução para o português. Kisheva ipol tzadik vakam, urechaim ikashlu verá. Tradução: ainda que 7 vezes caia o justo, se levantará, mas os ímpios tropeçam no mal. Eu não sei você, mas quando eu leio esse texto, eu me lembro de alguns personagens bíblicos. Me vem logo na cabeça Aharon, Cohen Gadol, que você conhece como o sumo sacerdote Arão. Uma coisa interessante é que Aharon, ele participou da construção do bezerro de ouro, que foi algo lastimável em relação à história do nosso povo de Israel. A tradição em Israel diz que ele foi forçado a fazer isso, o povo o forçou, mas ainda assim ele não deveria ceder diante da pressão da multidão. Mas olha a maravilha do perdão do Criador e a capacidade do Criador de levantar o justo, o tzadik. Embora Aaron tivesse participado da fabricação do bezerro de ouro, o que foi algo vergonhoso na história do nosso povo de Israel, o Criador, demonstrando sua infinita piedade e misericórdia, Hesed, graça, o escolhe para ser o primeiro Cohen Agadol, ou seja, o primeiro sumo sacerdote da história do nosso povo de Israel. Talvez você já tenha lido a Bíblia várias vezes, já tenha passado por essa narrativa bíblica e não tenha se apercebido o tamanho gigantesco da misericórdia do Criador. Puxa vida, provavelmente você e eu não escolheríamos alguém que havia cometido um pecado tão grave para ocupar um cargo tão importante, o cargo de sumo sacerdote do povo escolhido, o povo de Israel. Eu não sei se você já tinha pensado sobre isso. E o Criador, sabendo que Aharon estava se sentindo indigno, ordena para Moisés, que é o irmão de Aharon, que ele estivesse tomando, arrebatando Aharon. O verbo utilizado quando o Criador fala com Moshe para trazer Aharon é o verbo hebraico kar, que significa tomar, arrebatar. Se a gente quiser falar numa linguagem mais ampliada, é como se o Criador tivesse falado assim para Moshe: olha, vai lá e traz o seu irmão Aharon, convence ele. Eu não quero que você volte sem Aharon. Eu quero ele como sumo sacerdote. Vocês entenderam que interessante? O Criador não somente o chama para ser o primeiro sumo sacerdote de Israel, como, além disso, o Criador usa esse verbo tão forte, esse verbo hebraico kar, tomar, arrebatar. E Aharon se torna o primeiro sumo sacerdote da história do nosso povo de Israel. Em seguida, a gente vê que ele exerce o seu ministério de uma forma extraordinária, de uma forma zelosa, de uma forma exemplar. Inclusive, nós percebemos que uma característica de Aharon era a sua incrível conexão com os seus filhos. Então, o Criador, sabendo dessa conexão que Aharon tinha com seus filhos, o escolhe para ser o primeiro sumo sacerdote da história do nosso povo de Israel. Por quê?
porque esse legado não acabaria após a morte de Aharon, mas se perpetuaria através de seus filhos. Você já deve ter lido muitas vezes a Torá, que você conhece como o Pentateuco, e talvez passou batido, não percebeu, mas inúmeras e inúmeras vezes é dito: dize a Aharon e seus filhos, isso e aquilo, e não sei o que mais. Fala a Aharon e seus filhos. Então, diversas vezes é conectado a Aharon com seus filhos. Então, vocês perceberam que coisa interessante? O Criador, ele enxerga melhor do que qualquer um de nós. Aharon deveria estar se sentindo a pior das criaturas, indigno, deveria estar se sentindo péssimo diante do Criador, diante de seu irmão Moisés, que havia confiado o cuidado da congregação de Israel às suas mãos. E quando Moshe desce do Monte Sinai, Moshe vê aquela algazarra, o povo cometendo idolatria, avodazará, adorando o bezerro de ouro, e Moshe fica decepcionado com seu irmão Aharon, mas o Criador, ele viu algo que até mesmo o próprio irmão de Aharon, que é Moshe, talvez até mesmo Moshe não tivesse visto o potencial de seu irmão Aharon, mas o Criador, ele sabe de todas as coisas, conhece o coração e não nos julga apenas por um ato, por uma falha, mas ele é um Elohim perdoador, infinitamente misericordioso. Ele sempre nos dá uma segunda chance. A gente vê nas Escrituras inúmeras e inúmeras histórias de homens que tiveram quedas terríveis, mas se levantaram de uma forma extraordinária. Eu me lembro também de Keifá, Shimon Keifá, Simão Pedro, que ele disse na Brit Hadashah, que você conhece como Novo Testamento: olha, Yeshua, ainda que todos te neguem, eu nunca te negarei. E a gente sabe o que acontece com Keifá. Ele nega o Mashiach 3 vezes. Inclusive, o Mashiach o havia advertido de que isso aconteceria. Mas uma coisa interessante é que, após negar Yeshua 3 vezes, Yeshua olha fixamente para Keifá, para Pedro. Muitos pensam, quando leem esse texto, que Yeshua olha para Keifá, depois dele haver negado 3 vezes, muitos pensam que o Messias teria olhado assim. Tipo assim, não te falei? Mas essa interpretação está totalmente equivocada. Na verdade, Yeshua olha para Keifá com olhos de Ahavá, amor que se doa, piedade, graça, favor imerecido. É como se Mashiach estivesse dizendo assim: ainda assim eu te amo, eu acredito em você. E após a ressurreição de Yeshua, algum tempo depois, Yeshua pergunta 3 vezes a Shimon Keifá se ele o amava. Olha que coisa interessante. Keifá negou o Messias 3 vezes e o Messias pergunta 3 vezes para ele se ele o amava. Pega esse código aí. O número 3, ele meio que acompanha a história de Keifá, de Pedro. Ele nega o Messias 3 vezes, o Messias, depois da ressurreição, 3 vezes pergunta para ele se ele o amava. Em Maasei Hashlichim, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a 3ª hora do dia, olha que coisa maravilhosa, a 3ª hora do dia foi o momento em que Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, desceu sobre aqueles 120 homens que estavam em oração, esperando o recebimento do Espírito Santo. Olha que coisa interessante, 120. O número 120 é formado pelo número 1, 2 e o 0. Se somarmos 1 mais 2 mais 0, obteremos o 3. Olha aí, o 3 acompanhando Pedro, Keifá. 3. E na 3ª hora, como eu havia falado, eles receberam o Espírito Santo, tanto Keifá quanto os outros que estavam com ele, num total de 120 Talmidim, discípulos. E na 3ª hora do dia, após
a pregação cheia do Espírito de Shimon Keifá, o que acontece? Cerca de 3.000 pessoas se convertem e reconhecem que Yeshua é de fato o Messias de Israel. Aceitam o testemunho de Yeshua HaMashiach. Uau! Não sei se você já tinha pensado nisso. O Criador é detalhista, é minucioso. É como se Yeshua estivesse dizendo para Shimon Keifá, Simão Pedro, do mesmo jeito que você caiu, você vai se levantar. Naquilo que você caiu, a partir daquilo eu te levanto. A sua queda será um trampolim para a sua vitória. Vocês entenderam que coisa interessante? Então, esse número 3, que a princípio seria algo vergonhoso em relação a Keifá, seria algo vergonhoso, vamos dizer assim, puxa, 3, eu neguei o Messias 3 vezes. No final das contas, era o número mais positivo na vida de Pedro, Keifá, porque o Criador, ele tem o poder de nos restaurar a partir de algo que muitas vezes era vergonhoso para nós, algo que outrora era um motivo de queda, de derrota, mas a partir dali o Criador começa a estruturar a nossa vitória. Então que você e eu venhamos aprender com Arão, com Keifá, Pedro, está muito conectado com Provérbios 24:16, que é o tema da nossa reflexão do dia. Vamos para o Talmud. O Talmud ensina que a diferença do tzadik, justo, não é que ele nunca cai, mas que ele sempre se levanta. Vamos agora para a reflexão pessoal do dia. Cair faz parte, levantar é escolha. Vamos agora para a aplicação pessoal do dia. Se você caiu em alguma área da sua vida, levante-se e siga em frente. A nossa oração do dia vai ser essa: Elohim, não me deixe ficar caído. Me ajude a levantar-me. Vamos orar. Yahuwá, em nome de Yeshua HaMashiach, colocamos nossas vidas diante de Ti. Te agradecemos pelo Seu infinito perdão, pela Sua misericórdia, pela Sua capacidade de acreditar em nós, ainda que muitas vezes nós mesmos pensamos em desistir, em ficar caídos, prostrados, mas Tu nos encoraja, Tu nos levanta. Nos lembramos que Yeshua HaMashiach disse para aquela menina de 12 anos que havia morrido: Talita cumi, menina, levanta-te. Então, que nessa manhã Tu estejas falando para cada um de nós: menino, levanta-te, menina, levanta-te, porque aos olhos do Criador nós somos crianças, somos pequeninos, que Tu estejas fazendo uma verdadeira ressurreição em nossa vida espiritual, ainda que estejamos nos considerando mortos espiritualmente, nos ressuscite, como Tu fizeste com aquela menina que é relatada na Bessorá, no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nos levanta, reescreva a nossa história. Nós Te imploramos, nós queremos Te pedir a Tua misericórdia. Muito obrigado por mais um dia de vida. Se estamos vivos é porque Tu acredita em nós. Te louvamos, Te bendizemos, colocamos nossa vida, nossa casa, nossa família, nossa congregação diante de Ti, cada área de nossas vidas, que Tu estejas abençoando, tendo misericórdia. Colocamos a nossa nação, na qual nós estamos, o Brasil, diante de Ti, e oramos especialmente por Eretz Israel, pela terra de Israel, para que Tu estejas abençoando o nosso povo de Israel, aqueles que se encontram lá nesse momento, protegendo a nossa terra de tantos ataques, de tantas direções. São tantos os inimigos, mas Tu és fiel, Tu tens guardado o nosso povo e sempre continuará guardando, tanto aqueles que estão nas terras de Israel, quanto aqueles que estão na diáspora. Guarda-nos, guarda o Teu povo, guarda todos aqueles que têm uma aliança com Yeshua HaMashiach, todos aqueles que um dia entregaram suas vidas nas mãos do soberano e salvador Yeshua HaMashiach. Nós oramos e desde já Te agradecemos e acreditamos que Tu nos levantará. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém
e amém. Então, se esse vídeo foi bênção na sua vida, se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha. Shalom, shalom e até o próximo Oração Judaica da Manhã.